Iniciamos o mês de agosto e o nosso tema de estudo para o mês é uma vida edificada sobre Cristo. Aonde você tem construído, edificado a tua vida, a tua história, a tua família, teus projetos, teus propósitos. É importantíssimo que você saiba em que fundamento você está construindo, porque dependendo de qual for o fundamento, você pode botar em risco toda a tua construção, toda a tua edificação. Eu passei em algum lugar, ontem, e estão construindo um prédio, e está todo cercado, os tapumes, aquela coisa toda, e eles estão primeiro botando a fundação, cavando para baixo, reta escavadeira, aqueles caminhão de cimento, para botar ferro, cimento, para ter toda uma pavimentação, todo um alicerce, para depois, aí sim, construir o prédio. Não sei quantos andar vai ser, mas vai ser grande o bicho. Então, se assim é que funciona a engenharia civil, a construção de casas e prédios, semelhante é a nossa vida espiritual. Amém? E Jesus mesmo disse que existem alguns caminhos que parecem serem bons, mas o final deles é de morte. E hoje em dia, devido à facilidade, à informação, tudo é via online hoje, tudo está aí no teu palma da mão. Muitas pessoas têm comprado lebre por gato, trocado Jesus por Genésio. E a falta de conhecimento vai destruir as pessoas. Então, importantíssimo nós de fato, de verdade, conhecer a Cristo, conhecer o seu Evangelho, e não tem outro lugar que não seja a Bíblia. Esse livro aqui não é para estar fechado e nem aberto no Salmo 23 lá da tua sala ou do teu escritório, ou no Salmo 91, Você precisa ter relacionamento com o Deus do Salmo 91 e do Salmo 23, porque isso aqui não é amuleto, isso aqui por si só precisa conhecer e se relacionar com o autor. A Bíblia é o único livro que a gente lê que o autor está presente com a gente. Amém? Amém. E uma vida de sucesso, a gente vai ler Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Quando Josué, que era o discípulo e sucessor de Moisés, recebeu a missão de fazer o povo hebreu entrar na terra prometida. E era um grande desafio, porque nem mesmo o líder Moisés, que foi um grande líder, um dos maiores líderes da Bíblia, Moisés, ele morreu no deserto, ele não entrou na terra e nem fez o povo entrar. E aí, quando ele morreu, Deus chamou Josué e disse: olha, não tenha medo, eu sei que você está com medo, eu sei que você está inseguro, mas seja forte e corajoso, porque você, Josué, vai fazer o povo entrar na terra. Você vai ter sucesso na tua missão. E aí Deus dá aqui alguns ingredientes para uma vida de sucesso, e eu vou compartilhar contigo hoje. Amém? Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos te louvar e agradecer por essa quarta-feira, a qual nós nos posicionamos a vir à tua casa para não apenas ouvir ou escutar a tua palavra, mas receber direção, receber instrução para a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa empreitada nesse mês de agosto. E nós queremos de fato, de verdade, construir e edificar a nossa vida no firme fundamento que é Jesus Cristo. Assim como o Senhor orientou a Josué para ter sucesso na missão que o Senhor deu nas mãos dele, Pai. E assim ele o fez, porque o Senhor o abençoou e fez o povo atravessar o Rio Jordão e entrar na terra, e eles venceram lá 33 nações, eles subjugaram gigantes, eles possuíram a terra, porque o Senhor era com eles. Que o Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, com os nossos propósitos, sonhos, desejos, alinhados à tua vontade para a nossa vida, para que aonde colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor nos conceda, o Senhor nos faça tomar posse, o Senhor nos faça experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus para as nossas vidas, e que hoje o Senhor nos ensine e traga clareza, entendimento a respeito de uma vida bem-sucedida, assim como é no céu. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? A gente ouve falar muito sobre ser bem-sucedido, né? E o que para você significa de verdade ser uma pessoa bem-sucedida? Ter muito dinheiro? Ter um Rolex caro para dedéu? Isso é ser bem-sucedido? Ter um carrão importado? Isso é ser bem-sucedido para você? O que é ser bem-sucedido? Ter saúde? Morar em Floripa? Poder botar o pé na areia a hora que você quiser? O que é ser bem-sucedido? Que nós vivemos hoje uma pressão, né? Em nome de uma felicidade que às vezes as pessoas pagam um preço muito caro. E aí quando chegam lá, percebem que aquilo não preencheu, que ainda existe um vazio, aquilo não satisfez, aquilo por um momento trouxe satisfação, trouxe alegria, mas foi tão momentânea que passou uma semana, igual criança quando recebe um brinquedo de aniversário, né? Brincou 3, 4 dias, quando vê, aquele brinquedo já ficou de canto. O que é uma vida bem-sucedida? Uma coisa eu posso garantir para você: aquilo que para o mundo é ser bem-sucedido, para Deus não. Os valores de Deus são diferentes dos valores que hoje as pessoas acreditam. Ao ponto de Jesus falar: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas pessoas, em nome de um sucesso profissional, perdem casamentos, perdem famílias, perdem saúde, até conseguem chegar num patamar dos milionários,
Mas será que isso é ser bem-sucedido? O que vocês acham? Sabe qual é o pai da frustração das pessoas? É a tal da comparação. A gente tem uma tentação muito forte de querer comparar a nossa vida com a vida dos outros. E você vai sempre se frustrar porque a sensação é que a grama do vizinho é sempre mais verde e mais bonita que a da nossa. E você, puxa. Depois lê em casa o Salmo 73, você vai ver que os filhos de Coré que ministravam louvor nos cultos daquela época tiveram uma crise, porque eles questionaram a Deus e dizer, poxa Deus, nós estamos nos cultos, nós cantamos, nós servimos, mas nós estamos sempre no perrengue. E o ímpio que não quer saber de ti, ele te xinga, ele te zomba, ele vira as costas para ti. Os caras têm saúde, os caras têm dinheiro, os caras são abençoados. Poxa, eles questionam Deus nesse nível. E aí Deus ministra o coração deles e fala, vocês têm certeza que a alegria, a felicidade está naquilo que eles acham que é ser feliz e abençoado? Será que vocês aqui não são abençoados por estar na minha presença, de poderem me servir, de poderem usarem os dons que eu dei para vocês, o talento de poder tocar, de cantar? Será que isso não é ser bem-sucedido? Vocês vão correr o resto da vida de vocês atrás do tal do dinheiro? Não, pastor, mas se dinheiro não traz felicidade, pelo menos manda buscar, né? Se fosse isso, o pessoal que tem apartamento em Balneário Camboriú não estava se atirando lá do 10º, 20º andar. Isso que a gente não sabe das histórias porque não pode divulgar. Mas é com uma certa frequência as pessoas se atirando dos prédios lá de Balneário Camboriú. Com depressão, com falta de vontade e alegria de viver. Os caras morando nos apartamentos invocados de BC. Eu vou descer. E Deus dá uma receita para Josué a respeito de uma vida bem sucedida. E a primeira característica que Deus quer nos ensinar a ter na nossa vida para buscar essa vida bem sucedida é fé e coragem. Diga comigo, fé e coragem. Hoje, um dos maiores fatores limitadores da vida das pessoas é o medo. As pessoas hoje se tornaram refém do medo. É medo de casar porque não, está difícil, não dá para casar mais. Ou se casar não dá para ter filho porque está muito caro, uma escola, plano de saúde, e pipipi, papapá. Não, mas não dá para ser empreendedor no Brasil, o negócio está cada vez pior. E aí o medo vai te paralisando, vai te oprimindo e ainda por cima vai te perturbando. Olha o que Jó falou a respeito do medo em Jó capítulo 3, versículos 25 e 26. Isso é muito sério. Aquilo que temo, ou seja, aquilo que eu tenho medo, me sobrevém.
E o que eu receio acaba me acontecendo. Não tenho descanso, ou seja, não tenho paz, nem sossego, nem repouso. E já vem grande perturbação. Então olha a abertura que as pessoas dão para o espírito de medo. Josué estava ali numa luta contra o medo, porque a missão dele realmente era desafiadora. E Deus falou para ele: não tenha medo, seja muito corajoso, porque eu vou ser contigo. Eu já falei ali algumas outras vezes que o maior inimigo da nossa fé exatamente não é a dúvida ou a incredulidade, é o medo. Quando o Jairo, que era um homem líder na igreja na época de Jesus, da sinagoga, e a filha dele, filha única de 12 anos, imagina, estava muito doente, e ele ouvindo falar a respeito de Jesus, o que ele fez? Eu digo: eu vou é para Jesus. Ele vai até Jesus, se ajoelha e implora para que Jesus fosse até a casa dele. Você conhece a história, aí Jesus fala: não, eu vou contigo lá então. E aí, enquanto eles estão indo, né, a mulher do fluxo de sangue, que coincidentemente também tinha 12 anos, que estava doente, toca nas vestes de Jesus, e Jesus percebe que dele sai poder, sai uma unção, como o pessoal diz hoje, né, uma energia, uma força, como é que é? Não é aura, não, é uma vibe, e que curou alguém. E aí eles param no meio do caminho, a mulher dá o testemunho que tinha sido ela, que estava com enfermidade, foi curada por tocar em Jesus, enfim. E aí vem as pessoas da casa de Jairo e falam: olha, não incomoda mais Jesus, porque a tua filha acabou de morrer. Imagine um pai recebendo a notícia que a filha havia morrido. Pelo amor de Deus, Deus nos livre disso. Deve ter vindo assim uma descarga elétrica, emocional, que era para ter nocauteado Jairo. Na hora que veio a notícia, olha o que Jesus falou para ele, Marcos 5:56. Aquela informação e aquela notícia vieram assim, como uma bomba, chamada desespero. Olha o que Jesus fez. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, que a menina tinha morrido, disse ao chefe da sinagoga, que era o Jairo: não temas, crê somente. Na hora, só não tenha medo, tenha fé. A mesma fé que você foi ao meu pé pedir ajuda, continua nela, porque nós vamos lá para a tua casa. Aí chega na casa dele, a turma que estava chorando, fazendo luto, começou a rir de Jesus, porque Jesus falou: olha, por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a rir, zombar de Jesus: ai, que bicho doido. Aí Jesus falou: pode sair da casa, vocês estudam. Aí Jesus pegou os de sempre, né? Pedro, Tiago e João, que eram os mais chegados dele, pegou o pai da menina e a mãe, entrou no quarto onde estava a menina e liberou uma palavra sobre ela. Talita. Você sabia que no original do grego é meu amorzinho, levanta e anda. E a menina que estava morta, gente, ela estava morta. Abre os olhos,
Imagine a reação do pai agora. No Dechoso não dá para mensurar o que foi de fato e de verdade a ressurreição da filha de Jairo. Mas a palavra de Jesus para ele foi: não tenha medo. A fé habilita Deus de trazer milagres sobre a terra, gente. Lembre-se disso. E o medo traz o inferno para trazer desgraça na terra. Imagina se hoje as pessoas são refém do medo. Quem está agindo na terra? É Deus ou é o diabo? Trazendo desgraça para a vida das pessoas. Medo é a fé no diabo. Fé é a confiança em Deus. E Deus falou para Josué: Josué, tu quer ter uma vida bem-sucedida? Tenha fé e tenha coragem. Não tenha medo. Vai na fé. A Bíblia fala 4 vezes que o justo viverá pela fé. Mas não é fé em mim. Às vezes a gente confunde fé, às vezes, eu acredito em mim. Não é esse tipo de fé, gente. Não é a fé que a gente tinha, que o Brasil ia ser hexa. Não, ganhamos, né? Uns timezinhos lá que eu nem lembro mais. Agora vai. Não, o Avaí vai subir para a Série A. Avaí é o timão da virada. Não é esse tipo de fé, gente. Pastor Guto, então qual é a fé original? A fé verdadeira, a fé que nos dá fundamento. 1 João 5, 4 e 5. Essa é a fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, o medo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então a fé que Deus responde é a fé em Jesus. Por isso que o pessoal lá fora chama a gente de crente. Antigamente era a turma que andava de coque, de saião, né? Perna peluda, sovaco peludo. Lá vai o crente. Terninho, aqueles terninhos bem apertadinho, né? Sapatinho bem fino, Bíblia debaixo do sovaco. Lá vai o crente. Hoje em dia o negócio ficou mais moderno. Mas, de fato e de verdade, as pessoas falam que a gente é crente porque a gente crê no Evangelho. Crê na notícia de Jesus. Que Ele veio como homem e morreu pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário, que ressuscitou ao 3º dia, que está sentado à direita de Deus, que mandou o Espírito Santo sobre as nossas vidas e que hoje nós vivemos baseado e fundamentado nesse amor e nessa graça. Essa é a fé. Não tem que inventar moda. Quando eu tiro a fé de Jesus e coloco em mim, vai dar ruim. Por isso que Deus falou para Josué: ser muito corajoso, creia, porque eu vou ser contigo para fazer o povo entrar na terra. E uma pessoa de fé, e uma pessoa destemida, ou seja, corajosa, uma pessoa que não vive refém do medo, ela vai ser bem-sucedida em tudo que ela fizer. Amém? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, para a gente ser bem-sucedido, além da fé e da coragem, a gente precisa ser fiel à palavra de Deus.
e a cultura e os princípios do reino. O que vocês entendem pela palavra íntegro? O próprio nome já fala, né? Inteiro. Não é metade. Ou é, ou não é. Jesus disse, ó, seja o teu sim, sim. O teu não, não. O que passar disso é mau caratismo, é do diabo. E hoje em dia as pessoas são muito mensuradas pelos talentos, pelos dons, se a pessoa fala bem, se ela se expressa. Às vezes não tem caráter. Aí você bota mais confiança numa pessoa dessa, numa pessoa que de repente nem bota fé, mas pelo menos ela tem caráter. E para você ser bem sucedido, querido, você precisa aprender a ser fiel à palavra de Deus. Jesus disse, ó, se você me ama, você obedece às minhas palavras. Não adianta, eu te amo, Senhor, mas faz tudo o que a palavra diz para não fazer, desculpa, tu não ama. Porque se tu amasse Jesus, porque Jesus é a palavra. João fala, o verbo se fez carne. Ou seja, se quer amar Deus, ama a palavra. Porque a palavra é Cristo. O quanto nós estamos dispostos a viver o que está aqui. Ou que a nossa carne, o nosso coração deseja. Pastor, mas é difícil. Não estou dizendo que é fácil. Você não quer ser uma pessoa bem-sucedida? Quer ou não quer? Então, não seja guiado pelas tuas emoções, seja guiado pela palavra. Nós tomamos as nossas decisões e fazemos as nossas escolhas de 3 formas. Primeira, baseado pelas circunstâncias que a gente está vivendo no momento. Geralmente não são boas. E às vezes você acaba tomando uma decisão em cima dessa, como diz o manezinho, desse rebuliço, no meio da tempestade. Ou você vai tomar a tua decisão pelas tuas emoções. A famosa frase, faz o que o coração manda. Que bonito, né? Nosso coração é corrupto, gente. Nosso coração é enganoso. Não dá para tomar as nossas decisões pautado nas nossas emoções. Não é pela alma que a gente tem que tomar as decisões. Então é pelo quê, pastor Guto? Pela palavra. É pela palavra que a gente tem que tomar as nossas decisões. Tiago 1, 25. Abre aí sua Bíblia lá em Tiago. Capítulo 1, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, ou seja, está falando da palavra de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Não tem erro, gente. Se a gente viver guiado por essa palavra, não tem como dar errado. Vai dar certo. Essa semana eu tive que ir até em Bituba no sábado. Eu saí daqui, eram umas 6 horas da manhã. Por mais que eu já conheço o caminho de Cós Salteado até lá, a Barra da Ibiraquera, eu botei no Waze, né? Para saber até o tempo que eu ia chegar lá, tal. É um manual. Ele me deu o trajeto que eu tinha que ir, o tempo que eu ia levar para chegar lá e tal. Agora, qual que é o nossa bússola? Vai apontar o nosso destino. É a palavra de Deus. Não é a tua emoção. Eu acho que eu tenho que entrar nessa rua aqui. Tu corre o risco de não chegar no teu destino. Porque com certeza tu vai tomar algumas decisões precipitadas. Por circunstância, por emoção. Vai dar ruim.
Mas como é que eu vou saber o que Deus vai falar para mim fazer, pastor Guto? Não tem outro jeito, gente. Tem que meditar, tem que ler, tem que estudar, tem que conhecer. Porque a Bíblia é a palavra revelada de Deus que nos mostra qual é a vontade de Deus para nós. Vontade de Deus para o meu casamento, vontade de Deus para a minha educação com os meus filhos, a vontade de Deus para a minha postura e comportamento no meu trabalho, no relacionamento interpessoal. Tudo, está tudo aqui. Então por que o povo de Deus é destruído? Por causa do diabo? Não, porque não tem conhecimento desse livro, ou seja, não conhece a Deus. Então, quando eu me posiciono para obedecer e ser fiel à palavra e aos princípios do reino, vai dar certo. Eu vou ser uma pessoa bem-sucedida. Amém? Amém mesmo? Se você ler de 3 a 4 capítulos por dia, é suficiente. Sem pressa. Às vezes as pessoas entram no maneiro, não, eu tenho que ler a Bíblia toda. Tá, mas e aí? O que tu está lendo? Tu está meditando? Tu está entendendo? Tu está absorvendo? Ou tu está lendo por ler para dizer depois, eu li a Bíblia toda 3 vezes neste ano. Só para rotar que é espiritual? Mas não conhece? Deus não falou nada contigo? Ai, está cheio de teólogo que não acredita em Deus, gente. Tem alguns seminários, se tu entrar lá, tu sai incrédulo. Os caras vão provar para ti que Deus não existe. E tu vai acreditar neles. Sério, pastor? Não é brincadeira, não. Então, ou nós tomamos vergonha na cara e Deus tem misericórdia para nós realmente estudar. Hoje ainda uma irmã, pastor Guto, quando é que vai começar um novo estudo bíblico da Ohana aí que eu quero fazer? Eu quero estudar a Bíblia. Porque se nós não estudar a Bíblia, meu irmão, nós estamos ralados. E em terceiro lugar, então, em primeiro lugar, para a gente ter uma vida bem-sucedida, fé e coragem. Segundo, fidelidade à palavra. Medita, estuda, lê, fala desse livro, pratica o que está no livro. E por último, em terceiro lugar, para a gente ter uma vida bem-sucedida, precisamos ter disciplina e perseverança. A palavra discípulo vem de disciplina. Então, como é que eu sou discípulo de Jesus se eu não tenho disciplina para seguir a Cristo? A gente tem mais traços da cultura brasileira de sermos, desculpa a expressão, tá? Preguiçosos, malandros, teimosos, queremos dar jeitinho em tudo. Você já viu a disciplina do povo oriental? Os caras sofreram, estouraram bomba atômica lá, gente. Tiveram cidades arruinadas. Os caras reconstruíram tudo. Se não bastasse, volta e meia, dá uns terremotos lá que balança tudo e bota tudo pro chão e os caras reconstroem rapidinho. Tu viu os caras na Copa lá? Acabava o jogo, eles ficavam no estádio para limpar o estádio todo. Vai ali na ressacada ali ver os irmãos. É cultural. Assim como o homem imagina na sua cabeça, assim ele é. Aí a gente não tem disciplina para vir num culto.
Ah, mas é muito culto na Ohana, né, pastor? Quarta-feira à noite, domingo de manhã, meu Deus, diminui isso aí, pastor. O primeiro dia da semana, gente, é domingo. O que você faz quando acorda todo dia? Isso aí vai trazer um desdobramento para o teu dia. Um irmão que veio hoje na oração da manhã dar um susto em Jesus, quando eu levantei, estava aqui de joelho orando comigo. E aí, quando acabou às 7h30, ele, pastor, como o dia é diferente quando a gente ora, né? Eu falei, é bem diferente. Então ele está experimentando isso. Então quando a gente vem para cá orar de manhã e depois começa o nosso dia, a gente sabe. A gente sabe que o negócio é diferente. Flui, a coisa fica leve. Não é que não tem problema, tem. Mas a gente está antecipando. Quem ora, antecipa. Do que remedia depois. Se tivesse orado, tinha prevenido. Então, quem começa o dia na oração, traz antecipação. Não é à toa que Jesus disse em Mateus 6,33, né? Buscai, pois, em último lugar o reino de Deus. É isso? Não, né? Em primeiro lugar. Então, se é primeiro, é prioridade, é primazia, é o que vem primeiro. Depois a gente faz o resto. Você pega a vida de Jesus, por que ele era bem sucedido? Primeira coisa que ele fazia antes de amanhecer, ele tinha o tempo dele de oração com Deus. Aí quando ele vinha, ele resolvia as coisas bem rápido. Aí os discípulos, caramba, Jesus, o Senhor nos ensina a orar como o Senhor ora. Porque negócio, o bagulho, como diz o paulista, o bagulho é louco, mano, tá ligado? Pá, funciona. Funciona. Pastor Guto, mas eu não sei orar. Ninguém nasceu sabendo. O que é orar? O próprio nome já fala, é falar. Você vai falar com Deus, ué. Precisa ter palavra bonita. Precisa ter sinceridade. Jeremias 29:13 vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar só quando está com problema? Tem gente que é assim, né? Vem para a igreja quando está com problema, vai orar quando tem problema. Aí quando está tudo bem, acomoda. Nem lembra que Deus existe. O que é isso? Falta de disciplina. Porque disciplina não é fazer o que tem que ser feito todo dia. Tu não tem disciplina para escovar dente? Tu não tem disciplina para tomar café, para almoçar? Por que a gente não tem disciplina para as coisas de Deus, gente? Você já pensou nisso? O povo não tem disciplina. Sabe como é que é o culto dos coreanos para Deus? Eles não têm hora para acabar, gente. Eles começam o louvor, tá oração. Os caras não olham nem relógio, daqui a pouco vai estar todo mundo jogado no chão, todo mundo cheio de Deus. Ninguém está preocupado com o horário, os caras não tem tempo para acabar. Aí nós não aguentamos 5 minutos, né? Ai, meu Deus. 5 minutos, eu não tenho nem mais o que eu vou falar para Deus. Amém, Jesus. É igual andar de bicicleta. Quanto mais a gente praticar, mais fácil fica. Se eu parar de surfar, meu irmão, já era, eu vou ficar um prego. Fiquei aí 15 dias sem surfar, digo, meu Deus do céu. Mas tem que voltar. Essa semana eu fui os 3 dias, já estou hoje já. Ai, tá. Digo, ô pastor, pegou a boa aí, eu digo, backside.
Por quê? Porque eu pratiquei 3 dias. Já voltei pro hippiezinho. Amanhã então já pega a câmera lá, já filma o pastor. O pastor não sai do matadeiro. Então Deus falou para Josué: Josué, tenha disciplina. Vai ter dia que a preguiça vai bater, mas vai meditar. Deus não falou para ele: medita dia e noite. O que é dia e noite? Não, é disciplina. Salmo 1. Abre aí, Coquinho, Salmo 1. Anota aí, velho. Salmo é fácil de achar. Achou aí, Priscila? Bem-aventurado, ou seja, felizes, bem-sucedidos, o homem ou mulher, né? Aqui quando fala homem é homem e mulher, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, na palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. Se não tiver disciplina, gente, não vai meditar de dia e de noite. Não vai ser uma bagunça, vai ser uma desordem, vai ser um caos. Mas quando eu tenho disciplina, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murche, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pega a história de qualquer medalhista olímpico, gente. Se os caras não têm disciplina para treinar até chegar às Olimpíadas, vai ganhar quem estiver melhor preparado. Não tem dia, está chovendo, está frio, não, é Réveillon, vou parar um... Não, os caras é de noite. Aí quando o cara bate o recorde lá e bota aquela medalhona no peito, o pessoal acha que, foi fácil, né? Por que ele foi bem sucedido com a medalha de ouro? Porque teve disciplina, teve perseverança. Quando o Iago Dora foi campeão mundial ano passado, ele botou no caderninho lá, ser campeão mundial. É um baita surfista, mas teve que trabalhar a mentalidade dele de competidor para poder vencer algumas competições que levaram ele ao êxito de ser campeão mundial. Não é fácil ser campeão mundial. Não é todo mundo que chega lá, não. E olha que o Brasil tem muito talento no surf. Mas para ser campeão, precisa mais do que talento. Se não tiver disciplina, Coquinho treina aí um monte de guri novo aí. Quanta gente tem talento, né? Mas não tem disciplina, não vai chegar a lugar nenhum. E você acha que o nosso relacionamento com Deus não precisa de disciplina? Se a galera do louvor não tiver disciplina para ensaiar, para estudar em casa, para ouvir, para tirar e para fazer. Como é que eu comecei a aprender a pregar? Na frente de espelho. Disciplina. Tem que estudar, tem que ler Bíblia, tem que buscar, tem que orar. Não tem como. Chat GPT, me dá uma mensagem. Pelo amor de Deus, pô. Chat GPT, tô com dor de cabeça, o que eu faço? Vou te dar um Doril gospel. uma vibrada na cabeça para ver se não vai ficar esperto. Temos que viver, gente, é disciplina. E são essas 3 características que Deus deu para Josué. Porque aí, o que ele fala no final lá do versículo 8 de Josué 1. Então farás prosperar o teu caminho e serás
bem-sucedido. Não tem. Você será uma pessoa bem-sucedida. Agora, tem coisas que a gente tem que fazer, Deus não vai fazer pela gente. Amém? Agora, pode ter certeza que Deus vai estar contigo. Em todos os momentos e circunstâncias. Se tem alguém que não vai nos abandonar, é o Senhor. Então, tenha fé, tenha coragem, seja fiel à palavra, seja íntegro aos princípios do reino e tenha disciplina e perseverança, porque uma vida bem-sucedida te espera. Aí as pessoas vão olhar para você, pô, que sorte. Aí você fala, a minha sorte é Cristo. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você, para que, assim como Deus colocou uma missão na vida de Josué e o capacitou para viver o sucesso, eu quero orar por você para que o desafio e a missão que Deus tem dado nas tuas mãos, Ele te ajude, Ele te capacite, Ele te unja,